Estou de volta aqui, eu quero conversar especialmente com você que é sócio desta obra de evangelização, Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Nós sempre lembramos disso. Todo o trabalho de evangelização feito pela Associação do Senhor Jesus é mantido graças à generosidade dos nossos sócios e sócias, que mês a mês fazem a sua doação, investem nesta obra de evangelização. E eu preciso agradecer. Muito obrigado pelo seu investimento. Obrigado por você que tira do pouco que você tem mensalmente e envia para cá. Mas eu preciso também lembrar que nós estamos vivendo a nossa campanha Aumenta a Minha Fé. E durante esse tempo da campanha, nós estamos pedindo a você um gesto a mais, que você nos ajude fazendo uma doação a mais. Porque nós temos aqui, claro, o objetivo é fazer com que você cresça na vida de fé, com que o Brasil seja mais cristão, cresça na vida de fé. Para isso, nós vamos chegar nas casas. E nós chegaremos como? Através dos meios que estão ao nosso alcance. Da Revista Brasil Cristão, da programação da TV, do nosso EAD Século XXI, através de tudo aquilo que é produzido aqui pela Rede Século XXI. E para chegar, nós precisamos instalar novas repetidoras. Essas repetidoras serão instaladas em todo o nosso Brasil, com a sua doação a mais. Só que nós precisamos de uma reação aí. Você que recebeu o boleto da campanha, desde que nós começamos, nós precisamos que você nos ajude, que você envie para cá a sua doação. Lembrar que nós tivemos um problema aí na impressão dos boletos, mas graças a Deus os boletos já foram enviados para as casas, para que você faça a sua doação, a sua contribuição. Então, muito obrigado você que já recebeu o boleto e já fez a sua contribuição. Obrigado. Deus te abençoe e te guarde sempre. Olha, e eu faço esse apelo porque esta obra de evangelização é do Senhor Jesus. É Ele que quer chegar no seu lar, quer chegar na sua casa, quer chegar aí para abençoar toda a sua vida. Então não tem vergonha de pedir, eu peço mesmo, me uno ao Padre Eduardo para pedir a você que estenda a sua mão para cá e nos ajude. Nós precisamos da sua generosa contribuição. E também falar para você que ainda não é sócio. Se você ainda não é sócio, você também pode contribuir conosco. É só ligar para cá hoje no 19 3871 9620, tomar a decisão de ficar sócio. Mas se você ainda não tomou essa decisão e quer nesse mês fazer a sua doação, também pode. É só você entrar aí no nosso portal rs21.com.br e fazer a sua doação. Mas para você que vai se tornar sócio, tem um presente especial. Qual que é o presente? É a Revista Brasil Cristão, que vai para a sua casa. Você toma a decisão de começar a fazer parte desta família pelo nosso telefone 19 3871 9620 e nós vamos enviar para a sua casa a Revista Brasil Cristão, que é um instrumento de evangelização, que nos ajuda a crescer na vida de fé. Junto com a Revista Brasil Cristão vai também o livreto Reflexões para um Brasil Cristão, que é a meditação diária do Santo Evangelho na liturgia de cada dia. Então tome a sua decisão de ligar para cá, no telefone 19 3871 9620 e se tornar sócio desta obra de evangelização. Olha, eu tenho uma pergunta para você. Você tem vivido a fé? Quais são os passos que você já deu na sua vida de fé? Aliás, qual é o maior passo que você já deu na sua vida de fé? Liga para cá hoje, envie seu testemunho, dizendo para nós qual é o maior passo, qual foi o seu maior passo na fé. Como é que foi isso? Liga para cá no nosso telefone 19 3871 9620, contando o seu testemunho, fazendo a sua participação, e você que está participando, você está concorrendo hoje, está concorrendo a 3 grandes prêmios aqui que o Padre Roberto de Lácio trouxe com muito carinho. Ao falar de São José, deixou de presente para nós aí o terço abençoado de São José, o poder da fé nas suas mãos, o livro e o terço. Então você vai ligar para cá, dá o seu testemunho de qual foi o seu maior passo na fé, como é que foi isso, e a sua participação vai aqui para o nosso sorteio. Você estará concorrendo o terço abençoado de São José, o poder da fé em suas mãos. Você estará concorrendo também o livro São José, o patrono do nosso tempo, e também estará concorrendo ao CD, o terço abençoado de São José, na voz do Padre Roberto de Lácio. Tudo isso para você. Então participe comigo hoje pelo nosso telefone 19 3871 9620, pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br, e todos os pedidos que vão chegando aqui estarão então participando desse nosso sorteio.
E eu preciso então agradecer a Angelina Crestin dos Santos, de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, que está participando comigo. Diz que se aproximou de Jesus e o grande passo na vida de fé foi o ato de perdoar a infidelidade do esposo. Tá? Então, olha, a pergunta é, qual foi o seu maior passo na fé? E ela diz para nós, o ato de perdoar a infidelidade do esposo é um grande passo na vida de fé. Nós rezamos por você, rezamos pela sua família. A Maria Leni Alves Salomone, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, pede oração pela cura de Maria Leni, pela saúde da Paola, Samanta, pela Zara e todos da família. A participação da Lucimara Antônia Montalti Senson, de Indaiatuba, São Paulo. A Coraci Rosa Lima, de São Domingos do Prata, em Minas Gerais. Obrigado pela sua participação. A Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, em São Paulo. Francisco Soares Gomes, de Santa Cruz, na Paraíba, pedindo por toda a sua família. A Assunção de Maria Silva, de Teresina, no Piauí, pedindo oração para Maria de Fátima, que irá fazer uma cirurgia hoje, às 13 horas, para que corra tudo bem. Vamos colocar sua vida nas mãos de São José. A Bilene Nascimento Arruda, de Olinda, em Pernambuco, também fazendo a sua participação. A Leni Geralda Gomes de Oliveira Pereira, de Amparo, da cidade de Amparo, São Paulo, pedindo por um emprego para a Ana Paula, pelo Edson e pedindo por toda a família. A Ana Rosa Claunucci, de São Paulo, capital, pedindo por ela e por toda a família. E eu quero apresentar aqui também a Geni dos Santos Pisotto, de Jaguariúna, São Paulo, pedindo oração também por toda a sua família. Maria Duarte Arizar, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Maria de Souza Rosa, de Santo Antônio de Posse, em São Paulo. Vamos colocar aqui, diante da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, para que o Senhor cuide da sua vida, cuide da sua família e te dê tudo aquilo que é necessário. Está precisando de uma bênção? Então nós vamos rezar juntos hoje, pedindo a graça e a bênção de Deus para você, a graça e a bênção de Deus para toda a sua família. No programa de hoje nós estamos falando sobre um toque de compaixão. O que é esse toque de compaixão? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o evangelho que nos ajuda a compreender isso, que fala da cura do leproso. Jesus que toca no leproso, que cura o leproso. São duas grandes passagens do evangelho. Primeiro Jesus que cura um leproso, depois Jesus que cura os 10 leprosos. Mas sempre nessas atitudes de Jesus estão aí o toque da compaixão. O que é essa compaixão? É o ministério próprio de Jesus. Essa compaixão, nós costumamos dizer assim, a misericórdia e compaixão que são eternas e que nós identificamos na pessoa de Jesus, no coração de Jesus. Então, enquanto prepara aí a passagem do Evangelho para a gente falar sobre esse toque de compaixão, eu quero dar uma olhadinha aqui no livro de São José. Aliás, no livro de São José não, no livro do Papa Francisco, que eu estou aqui em mãos. É aqui o querido Papa Francisco, esse livro que é um lançamento aqui exclusivo, né? Exclusividade da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Você pode ligar já no nosso telefone 1938719600. Eu estou aqui com o primeiro exemplar, você pode reservar o seu já, é pré-lançamento, você reserva o seu. Estou aqui, olha, foram as perguntas que as crianças fizeram para o Papa Francisco, que está aqui. Se você pudesse fazer uma pergunta ao Papa Francisco, o que você perguntaria? Então, as crianças fizeram as perguntas e foi algumas delas, 30 das perguntas e respostas foram escolhidas para colocar nesse livro, que é um livro dedicado às crianças de todo o mundo. Está aqui a primeira pergunta do João, lá de 10 anos, de Portugal. Aí ele pergunta: querido Papa Francisco, quando o vi na Praça de São Pedro, senti uma grande alegria, porque olhou para mim. O que sente quando olha para as crianças à sua volta? Obrigado pela sua atenção. Aí tá aqui, ó. Obrigado pela sua atenção. Um abraço do João. Aí o Papa respondeu, está aqui a resposta. Ele responde: querido João, você me perguntou o que sinto quando olho para as crianças. Eu vejo sim muitas crianças. Do carro, sorrio para elas e mando-lhes abraços e beijos, porque minhas mãos ficam livres. Embora
você tenha me desenhado com as mãos no volante. Porque está aqui o desenho do jeito que as crianças mandaram. Está aqui. E depois ele diz assim: fico feliz quando vejo crianças. Sinto sempre muita ternura e carinho por elas. Mas não é só isso. Na verdade, quando olho para uma criança como você, sinto uma grande esperança surgir em meu coração. Porque para mim, ver uma criança é ver o futuro. Sim, sinto grande esperança, porque cada criança é nossa esperança para o futuro da humanidade. Francisco. Tá aqui então, olha, essas e outras perguntas respondidas com muito carinho. Até o final do programa quero ler outras perguntas aqui e respostas que o Papa Francisco deu para estas crianças. Com muito carinho mesmo ele respondeu as crianças também perguntaram com muita liberdade, né? Tem umas perguntas aqui, por exemplo, o Deluca lá da Austrália, tem 7 anos, ele pergunta: querido Papa Francisco, minha mãe está no céu, vão crescer nela asas de anjo? Eles perguntaram e o Papa foi dando a resposta. Sabe o que a gente identifica aqui na atitude do Papa Francisco, tanto de responder às crianças, e você tem visto aí o gesto que ele tem para quando encontra um doente, quando encontra alguém que é um pouco marginalizado da sociedade, quando vê uma criança. Quantas crianças ele se aproximou para pegar no colo, crianças que estavam ali numa cadeira de rodas ou numa maca, ele se aproximou, parou o carro para ir lá conversar com essas crianças para dar um abraço. Isso se chama um gesto de compaixão. Não é só olhar de longe, né? Olhar de longe assim, pobrezinho, tá doente. Não, ele vai ao encontro. É o vigário de Cristo na terra. É o toque de compaixão que se aprende de Jesus. Eu quero começar a falar desse toque de compaixão, mas antes eu quero que você acompanhe comigo essa passagem do Evangelho que mostra Jesus sempre tendo compaixão. Acompanhe comigo. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. Mestre, é um leproso! Um leproso! Afaste-se daqui! Deixem ele! Cuidado! Deixem ele! Aproxime-se. Não, mestre! Não, mestre! Não, mestre! Não, mestre! Não, mestre! Não! Não! Aproxime-se. Se o senhor quiser, pode me curar. Eu quero. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. E o tocou. Fique. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Eu tô curado! Não diga nada a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote. E oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para que sirva a eles de testemunho. Vai. Mas o homem foi embora e começou a anunciar e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ele ficava fora em lugares desertos e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Eu queria que você atentasse comigo, primeiro, na reação de todas aquelas pessoas
alguns já caminhando com Jesus há algum tempo, a reação de cada um deles quando viram o leproso. Desde o Antigo Testamento já está previsto que o leproso apareceu manchas no corpo que identificam com a lepra, ele já deve ser isolado. Porque tocar no leproso, ter um contato com o leproso, significa ficar impuro. Desde o Antigo Testamento tem essa norma. A lei lá do Levítico diz isso de uma forma muito clara. Tá leproso, tem que ser isolado da vida da sociedade. Vai para uma aldeia muito própria para cuidar de leprosos. E na história da igreja nós temos muitos exemplos disso. Por exemplo, um sacerdote chamado Damião, que foi canonizado, inclusive, pelo Papa João Paulo II, no pontificado João Paulo II, no pontificado... recentemente foi canonizado. Ele é chamado o Santo dos Leprosos. São Damião de Molokai, uma ilha no Havaí, que era destinada, uma parte dessa ilha, destinada exclusivamente para cuidar dos leprosos. Ninguém queria, porque sabiam que naquela época, eu tocar no leproso corria o risco de pegar a lepra e também, segundo a tradição antiga, fica impuro e também pode pegar a lepra. Então não pode nem conversar com o leproso. Os leprosos eram jogados nessa ilha aos montes e ficavam ali esperando a morte chegar. Ninguém queria cuidar deles, até que um dia Damião se oferece para cuidar dos leprosos. Aqui brota nesse homem um sentimento de compaixão tão grande, porque só ficar sabendo que os leprosos estão lá jogados, para ele não era suficiente. E aqui você vai entender o que é compaixão. Compaixão não é olhar de longe e ter pena das pessoas que estão sofrendo. Compaixão é misturar-se com o sofrimento. Por isso que nós encontramos essa expressão forte na vida de Jesus. Desce das alturas para se misturar com o sofrimento humano e no contato que tem com os pecadores, com os doentes, com os leprosos, com as prostitutas, com os ladrões. Ele não fica olhando de longe o problema, ele se mistura com o problema para ali sentir a dor daquele que está sofrendo, sentir a dor daquele que está doente. E aí nós temos vários exemplos na história da igreja que, olhando para o exemplo de Jesus, quiseram também ter esse gesto de compaixão. E eu estou lembrando aqui de São Damião de Molokai, porque ele toma a decisão desse gesto de compaixão e vai morar com os leprosos. E ali ele vai atender a confissão dos leprosos, ele vai rezar missa para os leprosos, ele vai cuidar daqueles que estão quase que na fase terminal, porque quer cuidar dos leprosos. O resultado é que Damião também é acometido da lepra. Lá naquela ilha, cuidando só de leprosos, sem muitos recursos, ele também fica leproso. Ele é acometido dessa doença. E era tão grave a situação, que a história de São Damião de Molokai diz que ele precisava se confessar, só tinha ele de sacerdote na ilha, ele precisava que alguém o atendesse em confissão. E às vezes o que chegavam ali na beira da ilha eram embarcações trazendo suprimentos, trazendo alimentos para as pessoas que estavam doentes. E vinha, vez ou outra, um sacerdote ou o bispo até, mas ninguém queria descer do navio para poder ir lá atender a confissão. Ele atendia a confissão dos doentes e ele precisava confessar, ninguém atendia porque não queriam ter um contato com ele. Então, uma vez ele tomou a seguinte decisão: quando chegou o navio, ele pulou para dentro do mar para tentar chegar o mais próximo possível do navio e dali de onde estava ele gritava os pecados para que o bispo pudesse dar-lhe a absolvição. Veja, se não se tem um sentimento de compaixão, não se chega perto daqueles que estão sofrendo. Mas tem aqui um episódio marcante que também advém do aprendizado da compaixão de Jesus, que é o episódio da vida de São Francisco. Aliás, a iconografia trouxe isso como falando que foi um gesto decisivo na conversão de São Francisco de Assis. Foi quando ele teve um encontro com o leproso. Ele teve um encontro com o leproso, ainda não tinha efetivamente se convertido, estava lá ligado às riquezas, mas o dia que ele encontrou com aquele leproso foi algo que transformou sua vida. E a história diz que o encontro de Francisco de Assis com o leproso foi decisivo no discernimento da sua vocação e deu um colorido diferente na sua espiritualidade.
Agora ele passa a entender o que é a compaixão. O gesto de Francisco foi abraçar o leproso e dar um beijo no leproso. Você imagina o que é isso? Beijar um leproso, abraçar um leproso? Se até há algum tempo existiam lugares, por exemplo, na minha cidade, tem um instituto, Associação Santa Teresinha, que no princípio foi uma associação fundada para cuidar dos filhos dos leprosos. Quando uma mãe acometida da lepra dava à luz, a criança não ficava com ela, nem ia para casa com ela. Do hospital já ia direto para essa associação que tinha o objetivo de cuidar dos filhos dos pais acometidos da lepra. Depois passou o tempo, viram que não era necessário isso e foi mudando um pouco a situação e começaram a acolher também outras crianças lá. Mas era destinado em primeiro lugar a cuidar dos filhos dos leprosos. Veja, tinha que separar, não podia ficar junto. Isso é coisa recente, coisa muito recente. Agora imagina, na época de Jesus, encontrar com o leproso trazia uma impureza espiritual, invalidava até o sacrifício oferecido no templo, mas Jesus tem compaixão, cuida daqueles que estão sofrendo. E na linha disso eu falei de São Damião de Molokai, falei de São Francisco de Assis e tantos outros, que inclusive foram vítimas da própria caridade, vítimas da compaixão. O Damião de Molokai, santo, a cuidar dos leprosos, é acometido da doença. Então é vítima da compaixão que tem para com os outros. É um jeito de viver a misericórdia. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. É quando a gente se mistura com o sofrimento do outro. E aqui é passo na fé, viu? Passo significativo na vida de fé. Ir ao encontro daqueles que estão doentes e cuidar com compaixão, com um gesto de carinho. É só o início da nossa meditação, nós vamos falar mais ainda sobre esse gesto de compaixão para que você viva bem durante esse ano da misericórdia como obra de misericórdia que vai edificar a sua vida. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para continuar profetizando a bênção sobre a sua vida e a vida da sua família. Já já eu volto.